tarde, amigos, amigas e companheiros de militância por uma sociedade democrática e justa. O meu nome é Ceci Juruá, sou economista, com doutorado em políticas públicas e uma pesquisadora independente nos temas de história, economia e economia política brasileira, principalmente. Eu fui convidada a participar desse programa Brasil Amanhã. Fiquei muito contente, porque é um tema importantíssimo. Eu já antecipo que eu considero este tema quase semelhante à posição de uma batalha de Stalingrado, isto é, aquela quase final. Ou ganhamos ou perdemos tudo por algumas décadas. Essa reforma foi encaminhada ao Congresso em setembro. Ela se diz reforma administrativa, mas eu não tenho certeza, nem eu nem outros que analisam, que se trate de uma reforma administrativa. Trabalhei no Estado os 20, 30 anos da minha vida ativa, e o que seria uma reforma administrativa? É olhar aquela administração, os servidores, os recursos, tudo que eu tenho para realizar os programas que a sociedade espera que eu realize, e analisar se aqueles meios são compatíveis com os objetivos que eu me propus a realizar. Não é isso que essa reforma faz, não é isso, né? Nós gostaríamos, por exemplo, eu acompanho muitos debates da sociedade, nós gostaríamos de uma reforma administrativa que, por um lado, eliminasse privilégios e desigualdades. É exemplo do que ocorre no judiciário e no administrativo. Todo mundo quer isto. Isso é praticamente consenso na sociedade brasileira. Nós gostaríamos de uma reforma onde o servidor ele fosse realmente impedido de aproveitar benesses do cargo ou de desviar dinheiro ou outros recursos do Estado. Nós gostaríamos principalmente de regras de decência e regras éticas. O que a gente tem hoje? Temos uma deputada federal que continua a exercer o cargo de deputada federal e traz uma tornozeleira eletrônica. Ora, quer dizer, eu que venho no Estado desde os anos 70 e que acompanhei vários presidentes, eu vi o governo Itamar, por exemplo, né, pedir que a pessoa se desligasse do serviço público temporariamente, sempre que ela fosse, sobre ela pesasse alguma acusação grave. Como que uma deputada acusada, indiciada, suspeita de matar o marido, continua a exercer o cargo de deputado? A sociedade não entende, ninguém entende. Quando existe uma suspeita desse porte grave, e que existe um inquérito, ou seja, a justiça também já tomou a sua posição e vai investigar, vai colocar aquele em julgamento, a pessoa tem que ser afastada do cargo, lamento. Seja juiz, seja deputado, seja um simples porteiro. Não, mesmo tratamento para todos. Se afasta do cargo, faz-se o inquérito, decide se culpa ou não, e aí a pessoa retoma. Né? Como está uma bagunça, todos concordamos. Né? Então, esses são os pontos centrais, eu acredito, de uma reforma administrativa. Porque a outra questão dos recursos é melhor tratada através de uma reforma tributária, o tema é outro. Então, eu quero só a questão dos meios materiais à disposição do poder. Mas não é isso que essa reforma faz, entende? Ela, inclusive, o projeto de emenda constitucional encaminhado pelo ministro ao Congresso está sendo chamado como contra-reforma. Né? É o contrário, nega a necessidade de uma reforma administrativa real e ela é, ao mesmo tempo, um instrumento de desmonte do Estado. E isso é gravíssimo. Né? Todos os autores sérios, pesquisadores brasileiros, eles admitem que o Estado é importantíssimo, não só para o desenvolvimento econômico do nosso país, como também para a construção da democracia.
como também para continuarmos nos limites de uma sociedade civilizada. Tá? E por que ela destrói? Não é? Por que ela desmonta o Estado? Porque ela acaba com algumas conquistas civilizatórias do povo brasileiro ao longo de 5 décadas. Quer dizer, no século XIX, nossa administração era muito precária, muito pobre, muito atrasada, muito submissa ao imperador, aos países europeus. E assim nós construímos o subdesenvolvimento. Quando veio a Revolução de 30, ela veio para jogar para o lixo aquele tempo, jogar para o lixo aquela história, país atrasado, subdesenvolvido, submisso, e criar uma nação à altura do século XX, das expectativas que se levantaram com a maior reforma do século XX, para dizer a verdade, foi a Revolução Soviética. A Revolução Soviética mudou tudo. Historiadores como Eric Hobsbawm, eles dizem, quando veio a crise da Bolsa de Nova York, em outubro de 1930, e que não foi só nos Estados Unidos a crise se espalhou pelos principais centros financeiros europeus, Alemanha, França, Inglaterra, né? Houve um desemprego muito grande nos Estados Unidos. Esse desemprego chegou a 35%, e o Hobsbawm conta que havia multidões de trabalhadores desfilando pelas ruas das principais cidades dos Estados Unidos e dizendo: se o capitalismo é isto, não queremos mais. Vamos ser socialistas, porque ali do lado, a União Soviética, ela está organizando uma sociedade com pleno emprego, com direitos iguais, não é? E aí foi que os presidentes dos Estados Unidos, né, eles disseram, olha, a situação social está difícil, aí eles começaram a criar defesas, né, institucionais contra aquela situação de miséria. Salário-desemprego, restaurantes populares, geração de emprego a qualquer preço. Aí entrou a guerra também, eles puderam ocupar os trabalhadores norte-americanos nas indústrias de guerra. Os desempregados, os trabalhadores que ganham pouco, essa gente não pode esperar. Então, aí vieram as grandes reformas e implantou-se o que cada sociedade chama de uma maneira, há quem diga sociedade ou estado do bem-estar, outro sociedade keynesiana, outras sociedades que seguiram o modelo fordista, enfim, tem vários termos para dizer que organizamos sociedades onde todos estariam protegidos das incertezas da economia, da vida. Né? O Estado se encarregaria de oferecer às pessoas meios para se defender daqueles momentos adversos que todo cidadão atravessa. Isso, o nome mais comum é a Sociedade do Bem-Estar, com base nas propostas de Lord Keynes, economista inglês, né? E organizamos uma economia bem diferente dos moldes do século XIX, com o objetivo de pleno emprego e com o objetivo de melhoria progressiva das condições de vida para todos. Né? Ela também recebeu o nome de fordista porque a fábrica de automóveis iniciou sua produção automobilística. A primeira foi do senhor Ford, daí Ford Automóveis, e ele dizia: a sociedade que nos interessa é aquela onde todos melhorem. Nós temos que obter nosso lucro, ter lucros crescentes, mas os operários também precisam ter salários crescentes, ter bons salários que lhes permitam, inclusive, comprar o nosso produto, que é o automóvel. E no Brasil nós tivemos, nessa época, a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 veio para acabar com os desmandos, a fraude eleitoral, as eleições roubadas, a corrupção. Né? A Revolução de 30 veio para acabar com o Estado patrimonialista, ou seja,
quem organizava, quem administrava o Estado, olhava para o serviço público como se fosse a sua casa, como se fosse o seu jardim, o seu quintal, e fazia dali um local de proveito próprio e para os seus familiares e amigos. A Revolução de 30 acabou com isso. Getúlio tinha um compromisso com os trabalhadores e ele sabia que o que a sociedade esperava dele, principalmente, era trabalho, trabalho, educação, e ele procurou cumprir logo, criando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e também o Ministério de Educação e Saúde. Saúde era uma grande preocupação. Ele logo fez restaurantes também populares, onde as pessoas podiam comer a baixo preço. E com a segunda metade da década de 30 foi organizado o DASP, que é o Departamento Administrativo, que se encarregava da formação do servidor público e dos concursos para funcionário público. Por quê? Porque entende-se que um Estado que visa promover o desenvolvimento e o bem-estar, ele tem que ter uma burocracia, independente, competente, honesta e bem formada. Então, o DASP é o início dessa burocracia, visando desenvolvimento e justiça social. E toda a sociedade tem interesse na famosa, quer dizer, impessoalidade, moralidade. Então, os servidores começaram a ser escolhidos por concurso público. Celso Furtado fez o primeiro concurso para o DASP e entrou para o Estado através de um concurso do DASP. O senador Saturnino fez o primeiro concurso para o BNDES. Todos os órgãos públicos, as pessoas passaram a ser admitidas por concurso, ou seja, não era por ser primo, filho, afiliado, empregado de ninguém. Quem fosse competente para exercer as funções poderia ser admitido desde que passando no concurso. Ora, não é que essa que se chama reforma administrativa, essa PEC 32, ela acaba com a estabilidade e ela permite que um número considerável de funcionários entrem sem concurso? É o presidente da República ou alguém por ele delegado que vai escolher? Quer dizer, ela está sendo muito mal vista. Não é pouco não, entende? Então, em lugar de contribuir para o aperfeiçoamento da burocracia dos estados, dos municípios e da União, de maneira que o Estado possa funcionar melhor e cumprir aquelas responsabilidades que lhe foram atribuídas pela sociedade e de acordo com uma Constituição democrática que nós elaboramos em 1988, a PEC propõe o contrário. Olha, haverá cargos, atribuições que não precisarão mais de servidores concursados, ficarão um pouco, serão escolhidos de forma discricionária pelo presidente, ministro, ou quem o presidente delegar. Ele também pode acabar com as autarquias sem autorização do Congresso. Quer dizer, é inacreditável que depois de 50 anos de progresso, de ideias civilizatórias, de organização de uma burocracia com muita competência, muita sabedoria acumulada em matéria de desempenho das funções do Estado, nós chegamos a esse ponto que os analistas e os estudiosos e os advogados e os professores estão dizendo que esta proposta não é uma proposta de reforma do Estado, é uma proposta de desmantelamento do Estado brasileiro. Exatamente na linha que o professor Lessa tinha anunciado, através do YouTube, e num artigo Homo Bolsonaros, o professor Lessa começa aquela palestra dizendo: este governo que aí está veio para dissolver os laços estabelecidos entre Estado e sociedade, acabar com todos os nexos ligando uns e outros. Parece que essa reforma vai por esse caminho. Ora, mas por que isso está acontecendo? Quer dizer, tem mais, como é que você encaminha ao Congresso uma reforma que, na verdade, ela rompe com o próprio Congresso em certas áreas?
Mas na medida em que diz, o presidente pode fazer sem que seja autorizado pelo Congresso, ela está boicotando o próprio Congresso Nacional. Quer dizer, eu penso que o Congresso nem poderia aceitar uma proposta desse naipe, tá? Porque ela vai contra a Constituição, tá? Ela vai contra o Congresso Nacional, porque corta suas atribuições importantíssimas, né? De, junto com o presidente da República, organizar a administração pública, através da lei, através do debate, e ela, portanto, é absolutamente antidemocrática. Quer dizer, como que no século XXI nós chegamos a esse ponto? Eu vejo duas explicações, né? Por um lado, a partir dos anos 80, os Estados Unidos, centro do império atual, ou do imperialismo, no dizer de outros, ele propôs uma nova economia, uma nova sociedade, e se pensou muito naquela ocasião, os anos 80 e os anos 90, em dissolver estados nacionais, ou acabar com certas atribuições de estados nacionais, e colocar em lugar dos estados nacionais um governo mundial. Até se discutiu que impostos alimentariam esse estado mundial. Existem livros a respeito, existem documentos do Banco Mundial, documentos do Fundo Monetário defendendo o governo mundial. O filósofo francês Alain Badiou fez um livrinho precioso, Notre mal vient de loin, nosso mal vem de longe, mostrando como as altas finanças, os poderosos, os donos de conglomerados, trustes, cartéis multinacionais, como eles queriam acabar com o poder dos Estados nacionais para que eles pudessem mandar solitariamente, né, e organizar o mundo à sua maneira, de acordo com a sua ânsia, sua gana, a sua ambição de riqueza e de poder. Então, isso está escrito, né? Não dá tempo aqui de expor em detalhe, mas sabe-se que depois eles desistiram de falar em governo mundial, mas eles continuaram a desmoralizar o Estado. Entra, então, uma época de satanização no Estado. Tudo que acontece de ruim é porque o Estado funciona mal, o servidor público não presta, a política é uma coisa desagradável, os políticos são todos ladrões. Nada disso é verdade, nada disso é verdade. Quer dizer, o Estado, o serviço público, os políticos, eles têm erros e acertos no Brasil e em outros países, não se pode de maneira alguma generalizar, não é? E o mundo das finanças não é nenhum mundo maravilhoso. Se há um local onde a corrupção é da solta, onde o dinheiro pensa que compra qualquer um e qualquer ideia, é o mundo das altas finanças, né? Aliás, sabe-se disso. O que eles são capazes de fazer? Eles criaram um mundo fantasioso, fictício, onde o capital que existe, sem lastro nenhum, sem existência material, vai a quase 1 quadrilhão. É esse capital que circula pelas bolsas, pelos mercados, né, através de derivativos, que é o que se chama cassino financeiro. E ele está ameaçado de ruir, de desabar a qualquer momento. Essa é a grande crise que se espera. Então, eles precisam, né, administrar o mundo segundo seus interesses para que não haja essa quebra iminente desse cassino financeiro e desse mundo de alta especulação e de concentração de riqueza, de renda, de propriedade, paralelamente a um aumento da fome, da pobreza, da miséria. Quer dizer, anteontem mesmo saiu no Globo que entre os brasileiros, 63% da população hoje ganha até 2 salários mínimos, entre meio salário e até 2 salários mínimos, 63% da população brasileira. Que esse percentual era de 52% no tempo da Dilma. Nós perdemos 20% no espaço de 6, 7 anos.
desde 2012, 14, por aí, os dados. Então, é o grande capital, né? Os conglomerados, os trustes, os donos dessa riqueza fictícia que estão querendo administrar todos os países para sustentar essa sua ambição e esse mundo sem lastro concreto nenhum. Eu acredito que com o golpe de 1916, de maio de 1916, esse pessoal se instalou no governo brasileiro e eles são os responsáveis por medidas como esta reforma, que é uma contra-reforma e é uma operação de desmonte do Estado brasileiro. Olha só, e não sou só eu que penso, quer dizer, quando eu tenho a responsabilidade de falar sobre uma questão de tamanha importância, eu faço pesquisa. Dessa vez também, eu sabia, eu vou falar sobre reforma administrativa, vou fazer pesquisa. Então, tenho aqui o livro de um professor da USP, professor Iane, respeitadíssimo no Brasil, no mundo, né? Onde ele afirma, né, a ditadura militar instalada no Brasil em 1964, ele está se referindo, faz parte de uma onda fascista internacional, em 1964, comandada pelos governantes dos Estados Unidos. Ora, quem está no centro do poder mundial hoje é os Estados Unidos. Então, essa questão de desorganização dos Estados, de combate à política, de destruição das instituições democráticas, não é algo novo. Né? Em 1964, já faz aproximadamente mais de 50 anos, mais de meio século, que esse poder fascista, né, está instalado e tenta dominar o mundo a partir do núcleo imperial, do centro imperial, ou seja, da sede dos grandes conglomerados, das grandes transnacionais, está lá nos Estados Unidos. O professor Celso Furtado, durante um longo tempo, os últimos 10 anos da vida, ele nos avisou que os conglomerados poderiam impor tempos difíceis em matéria de dominação a países como o Brasil, se nós não tivéssemos um poder forte para nos defendermos. E a única organização que poderia nos fortalecer e oferecer uma defesa contra esse poder desmesurado de conglomerados e transnacionais seriam os Estados nacionais. E que esses Estados só cumpririam esta missão se fossem democráticos. Então, vocês vejam que momento difícil nós estamos, não é? Por um lado, não temos mais um Estado democrático, porque temos um Estado que foi atacado, não é? Nas suas bases democráticas, uma presidente honesta, correta, que foi afastada por argumentos que nós reconhecemos não serem legítimos, não serem adequados, não serem argumentos que justificariam um impeachment. Depois tivemos também as eleições, que são muito discutidas até hoje, se vale, se não vale. Tivemos candidatos que não expuseram programa. Eu digo, da mesma maneira que o Collor, e eu lembro, participei ativamente da eleição do Collor, o que o candidato Collor fazia? Ele atacava tudo que nós tínhamos. Quer dizer, a nossa indústria de automóveis e a indústria aeronáutica que estava começando, nada valia nada. Ele dizia, olha, esses automóveis são carroça, mas ele não dizia o que tinha, o que ele iria colocar no lugar, como ele iria reformar e modernizar. Aí, quando ele toma posse, em janeiro de 1990, 2 meses depois, ele apresenta algo inesperado, que é o programa de desestatização, ou seja, o início da liquidação do Estado Nacional. E começa pelas melhores empresas, por aquelas que foram a base da nossa industrialização, que é a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Selma de Reparação de Navio, e assim a gente vem sendo, está vendo o Estado ser desmontado, até essa última etapa, onde
eles têm a audácia de entregar a Embraer, não é, que é o top da tecnologia, da indústria, produto da indústria aeronáutica, que é top da tecnologia atual, e entregaram a Embraer para uma empresa falida, que é a Boeing. Quer dizer, isso é absurdo, né? As pessoas, eu acho que a sociedade brasileira não está bem informada do que vem acontecendo com esse patrimônio fantástico que nós acumulamos durante um século, que são empresas estratégicas, uma burocracia competente e, principalmente, uma admiração e um respeito, né, do mundo desenvolvido, do mundo civilizado, o Brasil, como um país que resgatou males da colonização e que estava prestes a sentar, não é, com as nações mais adiantadas, mais civilizadas do mundo, porque tinha uma cultura à altura e realizações materiais também à altura. Quer dizer, isso é absolutamente lamentável. Por isso é que eu digo que essa reforma administrativa pode ser a nossa batalha de Stalingrado. Eles já destruíram aí são os diferentes governantes, os diferentes congressos nacionais, Assembleia, né? Em diferentes ocasiões, eles liquidaram uma parcela imensa do setor estratégico, a telefonia, privatizaram estradas, acabaram com a indústria naval, entende? Quer dizer, o estrago tem sido muito grande e agora querem ferir a Constituição, o Congresso Nacional e a democracia, porque é isso que se propõe, né? Então, eu acho que nós, no meu entender, o Congresso não devia aceitar essa reforma, ele não devia nem analisar, ele devia devolver, porque é incompatível, né, com os nossos padrões democráticos e culturais. Porque, na verdade, quer dizer, um presidente, quando chega, ele tem que jurar uma Constituição. Ele jurou obedecer essa Constituição. Como é que ele apresenta uma operação de desmonte da principal organização da sociedade brasileira, que é o Estado Nacional, né? Não, agora, as pessoas precisam ser bem informadas, porque a mídia está escondendo o principal, ela aproveitando a pandemia, o confinamento, as pessoas não podem se reunir, né? E as duas principais televisões, eles passam o dia falando sobre o vírus e sobre as eleições norte-americanas. E aí, como diz um ministro desse governo, assim, enquanto eles se ocupam da pandemia, a nossa boiada passa. E a boiada que eles querem passar agora é de leões, é leonina. É para trucidar cada um de nós, trucidar a sociedade brasileira, né? Fazer um Estado, liquidar o Estado Nacional, e aí fica cada região, cada cidadão solto nesse mundo selvagem para enfrentar as feras das altas finanças internacionais que já nos aprontaram poucas e boas em vários momentos. Ou seja, nós estamos mal, porque estão querendo desmantelar o que nós temos de bom, estão querendo nos colocar na jaula de leões ferozes, famintos e malvados. É preciso dizer não.